Ezequiel 36, 37, 38 e 39. Como devemos ler esses textos? Eles são textos de profecias que já aconteceram, já estamos vivendo os ossos secos revivendo, ou eles ainda vão reviver? Ou eles já reviveram parcialmente? Como é que funciona isso? Essa guerra de Gog e Magog, ela vai acontecer antes da tribulação ou no fim da tribulação? Perguntas válidas diante de textos tão importantes que estão dentro do Escatos. Textos que dizem respeito ao fim dos tempos, batalhas, alinhamentos, cenário que Deus está alinhando para o fim dos tempos, para a sua vinda. Queremos então abrir a Bíblia em Ezequiel 36 e ler alguns desses versículos até o fim. Não vamos ler todos, vocês já conhecem o contexto. Mas começa assim, versículo 1. Tu, ó filho do homem, Deus falando com Ezequiel, profetiza aos montes de Israel e dize, montes de Israel, ouvi a palavra de Jeová. Assim diz Jeová, visto que diz o inimigo contra vós outros, contra vós quem? O inimigo que está falando contra os montes de Israel. O seu inimigo Israel diz, bem feito, os eternos lugares altos são a nossa herança. Os inimigos querendo tomar posse da herança do povo do Deus de Israel. Portanto, porque os teus inimigos dizem isso, Ezequiel profetiza o seguinte, assim diz Jeová Deus, visto que vos assolaram e procuraram abocar-vos de todos os lados, para que fosseis possessão do resto das nações, e andais em lábios paroleiros e na infâmia do povo, portanto ouvi, ó montes de Israel, a palavra de Jeová Deus. Eles querem a sua herança, que eu te dei, para eles mesmos. E eles falam coisas terríveis a seu respeito e mentem. Então ouça só, assim diz Jeová Deus, aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares desertos e assolados e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. Portanto, assim diz Jeová Deus, certamente, no fogo, no meu zelo, farei contra o resto das nações e contra todo o Edom, território da Jordânia de hoje, eles se apropriaram da minha terra, leia, Cisjordânia, Samaria e Judéia, com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para devorá-la e saqueá-la. Quero lembrar que tem toda uma população islâmica radicalizada dentro do território atual de Samaria e Judéia, e do outro lado do Jordão também. Então, nas duas margens do Jordão, tanto na Jordânia como em Israel, nós temos um inimigo que está esperando a ordem do Irã para se levantar. Assim como eles fizeram no dia 7 de outubro de 2023, na chacina de 1.200 pessoas, entre jovens, velhos e crianças, civis e soldados em Israel naquele dia, além de levar 200 cativos para dentro de Gaza. A soberania de Deus se mostra quando ele traz disciplina sobre um povo, junto com a sua misericórdia. Porque eles poderiam ter atacado do norte, de dentro de Samaria e Judéia, do sul com os Houthis lá embaixo no Iêmen e de Gaza. Mas somente Gaza atacou. Se o ataque tivesse vindo por todos os lados, de fato, como era a intenção, não sabemos a proporção da desgraça que teria sido. Mas Deus estava sim, eu sei que muita gente discorda, mas permitiu para disciplinar o seu povo, mas veio uma disciplina com grande misericórdia. Uma disciplina com grande misericórdia, com grande amor. Porque apesar do povo rejeitar o seu Messias, Deus não vai rejeitar o seu povo. Haverá o tempo desse povo, de toda Israel ser salva, como em Romanos 11. Nós lemos. Deus, então, vai se levantar no seu zelo e no seu furor, porque Israel levou sobre si o opróbrio das nações. Versículo 8, é um versículo chave.
Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo Israel, o qual está prestes a vir. Então nós vemos aqui dentro do cenário da dispersão de Israel, nós vemos que Deus vai preparar a terra para receber um influx, um retorno de vários israelitas ou israelenses ou judeus que nasceram em outras nações, mas são judeus e vão voltar para a terra da sua herança. Olha, montes de Israel, vocês vão começar a produzir alguma coisa. Eu vou dar fruto, porque eu vou trazer o meu povo. O povo de Israel, Deus diz que é dele. Eu sei que há grandes controvérsias entre os estudiosos, se Israel é ou se Israel não é, se hoje os descendentes são israelitas ou têm sangue ou não tem sangue. Deus chama de seu povo Israel, eles têm nome, e nós não debatemos isso, a gente não precisa discutir com Deus, mas eu sei que você talvez queira, fique à vontade. Agora Deus diz que o meu povo de Israel está prestes a vir, por isso a terra vai dar uma frutificada. 9, porque eis que eu estou convosco, meu povo Israel. Voltar-me-ei para vós outros e sereis lavrados e semeados. 10. Multiplicarei homens sobre vós e a toda a casa de Israel, sim, toda. As cidades serão habitadas e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Falosei habitar-vos como dantes e vos tratarei melhor do que outrora. E sabereis que eu sou o Senhor. Agora, repare nessa frase. Sabereis que eu sou o Senhor. Israel hoje sabe que Jeová é o Senhor? Depende. Depende de quem é Jeová. Porque nós estamos no ano 2026 e o Messias veio no ano... e foi sacrificado no ano 30, 31, 32, 33. Então, Yeshua não é reconhecido. Jeová, o Deus de Israel do Antigo Testamento, é. Então, nós vemos uma dualidade aqui e nós precisamos ter isso em mente. Sabereis que eu sou o Senhor. Quando? Quando eles vierem e se multiplicarem e ocuparem a terra novamente. Versículo 12. Farei andar sobre vós, homens, o meu povo de Israel, eles vos possuirão e sereis a sua herança e jamais os desfilhareis. Farei andar sobre vós, homens, o meu povo de Israel. Montes, vales, montanhas de Israel. Eu vou trazer o meu povo de volta. Vocês não vão mais ficar desolados e eles também não serão mais desfilhados. Assim diz o Senhor, Jeová Deus. Visto que dizem, o inimigo está dizendo, tu és terra que devora os homens e és terra que desfilha o seu povo. Por isso, tu não devorarás mais homens, nem desfilharás mais o teu povo, diz Jeová Deus. Não te permitirei jamais que ouças a ignomínia dos gentios. Não mais levarás sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais farás tropeçar o teu povo, diz Jeová Deus. Perceba, quando Deus fala jamais, nunca mais vai acontecer, você tem que olhar para a terra e falar, isso aqui não se cumpriu ainda, porque eles ainda estão se automutilando, desfilhando, uma das nações que mais tem aborto na face da terra, uma nação que rejeita o seu Deus e vai atrás da sopa de letrinhas coloridas, uma nação que vai buscar conhecer a Deus na Índia. Então, isso não se cumpriu ainda. Eles continuam ouvindo a ignomínia dos gentios. Eles continuam levando sobre si o opróbrio dos povos. E eles continuam fazendo tropeçar o povo. Em termos de liderança, a liderança continua rejeitando o seu Messias. E aqueles que são seculares rejeitam tanto Jeová quanto Yeshua. Versículo 16. Veio a minha palavra de Jeová dizendo... Vocês estão reparando que eu não estou lendo Senhor e nem Eterno? Deus tem um nome glorioso, majestoso, maravilhoso. É bom a gente se lembrar dele. Nós não estamos usando em vão. Estamos usando como ele está escrito. Porque ao liberar o nome, que é sobre todo nome, sobre a nossa nação, sobre os ares deste lugar, nós sabemos que esse nome ele é poderoso.
Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para gerar, para libertar. Amém? Então nós usamos com intencionalidade o nome de Yehová. Veio a mim a palavra de Yehová dizendo: Filho do homem, Ezequiel, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Olha, quando os judeus estiveram aqui, eles fizeram coisas terríveis aqui. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o caminho deles perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles. Eu trouxe a minha disciplina sobre o meu povo por causa dessa contaminação da terra. Por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com a qual contaminaram. Eles continuam fazendo isso hoje. Só dizendo. Sempre há um remanescente, amados. Sempre há um remanescente. Quando eu vou para Israel, eu vou visitar os meus amigos, todos são remanescentes. Todos eles amam Yeshua, adoram a Deus, cultuam a Deus. Sempre tem um remanescente, mas a nação toda, ela é julgada como um todo, não é? Né? A chuva cai sobre ímpios e sobre salvos. Versículo 19. Espalhei-os entre as nações. Então, hoje nós temos o resultado de duas dispersões. A dispersão de Babilônia, eles voltaram depois dos 70 anos, Daniel, lê Jeremias, nós vemos o rei Ciro sendo levantado, que foi profetizado por Isaías e por Jeremias, e o povo volta. Mas depois de 70 depois de Cristo, nós tivemos outra dispersão. E agora, mesmo depois de 1948, nós temos judeus que moram em todas as nações da terra, que não voltaram ainda para o seu lar em Israel. Eles foram espalhados entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Quem fez isso foi Deus. Ele usa o braço de Nabucodonosor, ele usa o braço de Ciro, um para destruir e um para reinstituir ou restaurar. Versículo 20, enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, são estes o povo de Yehová? Porém, tiveram que sair da terra dele, tiveram que sair da terra que ele deu, Israel, mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Então esse é um cenário que nós continuamos vendo, ele não mudou tanto assim. Apesar de termos muito mais judeus hoje que reconhecem a Yehová, a Yeshua como Yehová, e de termos também muito mais judeus que estão observando suas leis e suas festas e que amam verdadeiramente a Yehová, ainda o nome de Deus é profanado. A gente só precisa olhar, sei lá, para o Soros. É um judeu que profana o nome de Deus nas nações. Não é único, há muitos. Mas Deus é um Deus que guarda suas promessas e alianças. E se ele abandonar Israel, ele vai nos abandonar também. Nosso Deus não é homem para mentir. Então ele não vai abandonar Israel, ele não vai nos abandonar. A nossa garantia de que ele não vai nos abandonar é que ele não abandona Israel. Porque Israel, gente, deixa eu falar para vocês. Israel é que nem você e eu. Pecador. A gente não quer mais ser fazedor de pão, né? Pecador, pessoa que peca o tempo todo. Nós somos santos e salvos, mas nós pecamos ainda. E Deus, na sua misericórdia, na sua graça, ele continua nos amando. Até mesmo na sua disciplina, ele nos ama intensamente. Ele ama o Brasil intensamente, apesar da nossa prostituição, da nossa imoralidade, da nossa feitiçaria, da nossa idolatria, de nós abandonarmos ao Deus de Israel e abandonarmos Yeshua. Deus ainda assim ama o Brasil. Está com os ouvidos atentos à nossa intercessão. Ele não vai nos abandonar, ele tem promessas para nós. Mas o povo de Israel está nessa mesma situação. Eles são o protótipo. Terríveis. A gente olha para eles é que nem olhar no espelho. Somos tão terríveis quanto. E o mesmo amor de Deus que os salvará.
É o mesmo amor de Deus que nos salva e ainda nos ama, mesmo quando nós pecamos. Diz, portanto, ei Ezequiel, fala aí a casa de Israel, assim diz Jeová Deus, não é por amor de vós que faço isso, ó casa de Israel, ó casa do Brasil, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Você profanou meu nome, mas eu vou santificar o meu nome. O que Jesus mandou a gente orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Porque ele é profanado por cristãos, por judeus, por tudo quanto é linha de judaísmo e cristianismo na face dessa terra. Nós conseguimos profanar o nome do nosso Deus. É triste, é infeliz, é terrível, mas é uma realidade. E para nós alcançarmos favor diante de Deus, para nós intercedermos, nós temos que entender essa realidade, porque a gente vai ter que gerar arrependimento por isso. Por esse nosso profanar dentro da igreja de Cristo. Toda vez que a igreja tem escândalos, toda vez que nós destruímos os nossos irmãos e enfiamos eles debaixo da lama de novo, sem no mínimo oferecer uma mão de ajuda, o povo está vendo, as nações estão olhando, os ímpios estão de olho em nós. Eles estão vendo que às vezes eles têm mais misericórdia dos seus do que nós temos dos nossos. Ao mesmo tempo que também disciplinamos menos às vezes. É difícil, é uma linha tênue esse negócio de disciplinar uma pessoa que cai e ao mesmo tempo estender a mão de misericórdia. Só a sabedoria do Espírito Santo e o perfeito amor de Jesus pode fazer isso de forma perfeita. E nós só podemos corresponder com ele. 23. Vindicarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações, presta atenção, as nações saberão que eu sou Jeová, diz Jeová Deus. Quando que eles vão saber? Quando as nações vão saber que Deus é Deus? Quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra, que é a terra de Israel. Então, olha, Deus fala, eu vou trazer vocês, eu vou congregar vocês. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Não é um caso ainda que tem até um templo Bahá'í lá em Haifa. Não aconteceu isso ainda. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Jeremias, lembra a profecia de Jeremias? Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O Espírito Santo já está derramado sobre o povo de Israel, lá em Israel? Não com a sopa de letrinhas coloridas. Uma das maiores paradas de sopa de letrinhas coloridas depois da nossa, mas em termos de tamanho de população é lá. É algo para a gente chorar e se arrepender e clamar por muita misericórdia. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e multiplicarei e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos. Olha, eu vou fazer tudo isso e vocês vão se lembrar de todas as suas coisas ruins. Os vossos maus feitos, que não foram bons. Vocês vão ter nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Haverá arrependimento, porque Deus vai gerar essa convicção, vai fazer com que eles enxerguem a abominação de idolatria rabínica. Uma coisa é na multidão de conselheiros temos sabedoria, outra coisa é idolatrar rabinos. Queridos Israel, queridos Brasil, queridos que estão se arrependendo diante de mim, queridos, eu não faço isso por amor de vocês. Eu amo vocês. Mas eu faço isso por amor do meu nome. Vocês precisam entender, fique bem entendido que eu faço isso, diz Jeová Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel.
É pano de saco, é tempo de arrependimento. 33. Assim diz Jeová a Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Então, olha, lá na primeira vinda de Cristo, Deus fez a provisão para que eles pudessem entrar dentro dessa santificação, dessa purificação, dessa salvação, dessa redenção. Mas não houve um entrar de toda a nação. Israel não foi luz para os gentios, não foi luz para as nações enquanto nação. Ela foi luz porque o Messias veio e ele é a luz. Mas Israel ainda vai entrar dentro do propósito que Deus tem para ela, de ser luz para as nações. Lavrar-se-á a terra deserta em vez de estar desolada aos olhos de todos que passam. Dir-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden, as cidades desertas, desoladas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Eu sei que a gente tem uma grande tentação de falar 1948, é isso. Não é isso, porque eles ainda não sabem que Jeová é Deus, ainda não reconheceram o seu Messias, Yeshua, o seu Messias sendo Yeshua, como Yeshua, e apesar de haver toda uma produtividade na terra, não é o jardim do Éden, posso vos afirmar. Mas quando a Nova Jerusalém descer, será transformada no jardim do Éden. Então, 36, as nações que tiverem restado ao redor de vós, Jordânia, Síria, Líbano, Egito, Arábia Saudita, Iêmen, Sudão, tudo que tem para o sul, ali da África, todas as nações ao seu redor, Iraque, elas saberão que eu, o Jeová, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, Jeová, o disse e eu farei. Essas nações não sabem ainda nem quem é Jeová e nem que Deus transformou Israel no Éden, porque isso não aconteceu ainda. Nós ainda estamos na preparação deste cenário. Não dá para pular na frente da profecia. Assim diz 37, Jeová Deus. Ainda nisto, permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel. Vocês vão conseguir me buscar, tá? Que eu lhe multiplique eu os homens como um rebanho de santos. O rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas, as festas de Jeová. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens. Nós não vamos ser pescadores de peixes, vamos ser pescadores de homens. Não vamos ser pastores de ovelhas, vamos ser pastores de homens. E saberão que eu sou Jeová. Veja que o fim de Ezequiel 36 é que todos, o povo de Israel, as nações ao redor de Israel, todos saberão que Jeová é Deus. Não haverá sombra de dúvidas. No momento, as nações ao redor de Israel pensam que Alá é Deus. Então, nós não cumprimos ainda. Esse texto não se cumpriu em 1948. Esse texto ainda terá o seu cumprimento e ele termina, ele fecha no milênio. Eu sei, nós temos rios de ministrações dizendo que já começou e já aconteceu. A Bíblia não mente, Deus não é homem para mentir, queridos. Deus vai fazer isso se cumprir plenamente e de fato a nação será salva. E de fato todos saberão que Jesus é Deus. Quando ele voltar na sua segunda vinda, todo olho o verá e todo joelho se dobrará. E não haverá dúvidas de quem é Jeová e de quem é o seu Messias. Amém? É isso, queridos. Nossa leitura de Ezequiel 36. Queria deixar isso com vocês. A gente vai fazer mais um. Vamos cortar esse aqui para ficar bem curtinho. Não precisa fazer isso, você pode cortar essa parte de Pedro no fim. Como é que eu faço? Me ajuda a fazer um fim para esse vídeo. Vamos orar. Então corta o que eu acabei de falar. Senhor, nós te agradecemos porque a tua promessa, a tua aliança, ela não pode ser invalidada. E ela é verdadeira, verdade absoluta. Não haverá ninguém
nem nos céus, nem na terra, nem acima dos céus e nem acima da terra, que possa mudar a tua palavra. E o Senhor não é Deus que mente, o Senhor não muda, o Senhor é perfeito. Nós confiamos na tua palavra e na tua promessa para Israel e para essas nações ao redor de Israel. E nós intercedemos, Senhor, para que Israel possa voltar os seus olhos para ti e possa conhecer o seu Messias, Yeshua. Em nome de Yeshua. Amém. Amém.